Vamos orar também, pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Oremos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção e graça sobre as vidas dos nossos filhos. Pedimos que os seus professores possam instruí-los no caminho do Senhor, numa linguagem muito própria. Nós confiamos que a boa semente tem caído em bom solo para dar bons frutos. Também pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento na leitura da Tua Palavra e na compreensão dela. Assim rogamos em Cristo Jesus. Amém. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós já oramos e cremos na iluminação do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar a compreensão desta verdade. Esse texto é um texto bem conhecido, um texto que fala de fé, de resposta à fé, de resultado dessa resposta que damos à fé. Fé não é um tema estranho ao povo brasileiro. Aqui nessas terras tupiniquins, todo tipo de fé floresce. Tudo que se fala, tudo que se ensina e tudo que é possível de se crer é crido. Desde a nossa origem, lá com Cabral, até hoje. O que não nos falta é fé. Aliás, dizem que o brasileiro é um povo de muita fé. Aqui nós temos fé para todos os gostos, para todas as tendências, para todas as aptidões, para todas as inclinações do coração. A fé para os mais supersticiosos, aqueles que acreditam em objetos sagrados, em seres místicos. A fé para os mais intelectuais, aqueles que buscam uma expressão de fé mais racionalista, mais racional, mais inteligível. Nós temos fé para aqueles que expressam também a sua espiritualidade por meio de ritos, de usos, de costumes. Nós temos até fé para quem não gosta de expressar fé, para quem não gosta de se submeter a regras, a liturgias, a instituições. Não nos falta fé. A verdade é que, de fato, o solo aqui é um solo muito propício à fé. É nesse cenário de pluralidade de fés, nesse caleidoscópio religioso, que nós começamos a compreender a nossa realidade religiosa brasileira. É, por exemplo, por conta dessa religiosidade brasileira, que alguns acham que tem por base a própria fé católica, por termos sido
uma nação fundada por católicos, mas é um engano. A grande base da religião brasileira é o sincretismo. Aqui se uniu uma fé branca, europeia, ibérica, que já não era a mesma fé romana. Catolicismo ibérico era um catolicismo mais festeiro, mais de ritos, mais popular, não era um catolicismo ultramontano. Mas aqui havia o animismo indígena, e aqui chegou o animismo africano. De forma que a grande fé do brasileiro é a superstição, é o sincretismo, é a possibilidade do convívio entre todas as fés. Não é por outro motivo que nós vemos que a religião que mais cresce no Brasil, e eu digo a religião, é, por exemplo, o neopentecostalismo, porque ele soube se aproveitar de todos os elementos de fé, de todas as fés, dentro de um povo em que floresce a fé. E daí nós vemos templos lotados. Você liga a televisão, você vê os maiores templos da religião neopentecostal sempre lotados. Não há uma crise de fé no Brasil como tem havido na Europa. A Europa enfrenta hoje o secularismo, o ateísmo, o agnosticismo. No Brasil ainda não, se bem que esse número tem também começado a encontrar representatividade. A grande questão nesse emaranhado de fés não é qual fé, mas é aonde todas essas fés têm levado o homem. Qual é o poder expresso em cada forma de fé? Qual é o resultado que tanta fé gera? E eu não falo aqui mais no indivíduo, na nação, mas no indivíduo. O texto que você leu e acompanhou comigo é um texto que fala sobre fé, resposta de fé e resultados de fé. A Bíblia diz que o Senhor ia caminhando para Jerusalém, passa pela Galileia e pela Samaria, e por Samaria. E quando se aproxima de uma aldeia samaritana, logo saem ao encontro dele 10 leprosos, que gritam: Rabi, compadece de nós, mestre, tem compaixão de nós. Como era de costume, o Senhor dá atenção àquele clamor, o Senhor percebe aquela fé, ou aquelas fés, para e dá uma ordem tão simples para ele: olha, meia volta, vai na direção do sacerdote e ofereça o sacrifício. E diz o texto que enquanto iam, eles perceberam que estavam curados. 9 seguiram, cumpriram a ordem religiosa, certamente foram lá e apresentaram seu sacrifício de purificação, mas um apenas voltou, um apenas agradeceu a Jesus, um apenas glorificou a Deus. E algo muito curioso nesse texto chamou a atenção do historiador, do evangelista Lucas. Lucas faz questão de dizer: e este era samaritano. Meus irmãos, dentro daquele contexto, ser samaritano já não era lá essas coisas todas. E se fosse leproso, era pior. Foi para o barro de vez. Os leprosos, eles eram obrigados a morarem fora da cidade, em um local recluso, chamado de leprosário, por questões de saúde, questões sanitárias, que eram regidas também pela lei. Então, era também questão religiosa. Além disso, aqueles homens, eles tinham que se vestir de uma maneira muito própria, roupas rasgadas e panos sobre as cabeças. Eles tinham que ser visualmente identificados, para evitar que outras pessoas sãs se encontrassem com eles, tocassem neles por acaso. Além disso, avistando uma outra pessoa que não fosse leprosa, eles tinham que gritar 2 vezes:
impuro, impuro, e as pessoas obviamente iriam se afastar deles. Se porventura alguns daqueles leprosos fossem curados, eles iam se submeter ao rito de purificação, que consistia de 5 elementos. Ele primeiro faria o sacrifício de purificação. Nesse sacrifício ele iria apresentar ao sacerdote, que iria fazer uma espécie de inspeção de saúde, iria vistoriar, ver se havia alguma marca de lepra. Não havendo, eles entregariam ao sacerdote 2 pombas, acácia, lã e isopo. Isopo era uma madeira que absorvia água, absorvia líquido. Esse era o rito de purificação, sacrifício de purificação. Depois vinha o rito de aspersão. Um daqueles pássaros era morto dentro de uma bacia, onde havia madeira, isopo e a lã. Depois vinha o rito de libertação. O pássaro vivo era molhado na pomba, no sangue. Aquele sangue era aspergido 7 vezes sobre o leproso, e como um sinal de libertação, a pomba era solta, simbolizando a purificação pelo sangue e a liberdade. Depois disso, ele deveria tomar um banho, chamadas obluções, trocava as vestes e no final oferecia um sacrifício de holocausto e de gratidão. Era isso que a lei dizia, era isso que aqueles 10 deveriam fazer. Certamente foi isso que pelo menos aqueles 9 fizeram, cumpriram todo o rito religioso. A verdade é que sofrer de lepra, muito mais do que marcar a pele, marcava a alma daqueles homens, marcava a alma do leproso. Ele era olhado de uma maneira diferente, ele era jogado para a margem da sociedade, ele vivia na escória. Ninguém queria estar com leproso. Não eram só feridas na pele, mais do que isso, eram feridas na alma, profundas feridas na alma. Você sabe quantas feridas você tem na sua pele, que hoje são apenas marcas, leves cicatrizes, mas quantas feridas as pessoas carregam na alma, que essas não se curam facilmente. São feridas que levam por anos, que marcam por anos, que determinam a conduta de alguém por anos. Ser leproso era uma cadeia. Mais do que feridas na pele, aqueles homens tinham ferida na alma. E foi movido por toda essa angústia, por todo esse sofrimento, por toda essa rejeição, que aqueles homens, quando viram Jesus, quebraram a lei. Ao invés de gritarem impuro, impuro, eles gritaram: Rabi, tem compaixão de nós. Ao invés de dizerem nós não somos dignos de estarem com o Senhor Jesus, eles disseram: Rabi, olha para nós, tem compaixão das nossas vidas, vê o nosso sofrimento. E o Senhor teve compaixão, mas o Senhor testou a fé daqueles homens, e antes mesmo de curá-los disse: meia volta, vai para o sacerdote. E todos eles responderam positivamente, passaram na primeira prova da fé, porque os 10 responderam positivamente à fé, e os 10 foram na direção do sacerdote. Notem, no caminho é que eles perceberam que estavam curados, e ao observarem a cura, eu imagino a alegria que aqueles homens sentiram. Se coloque no lugar dele. Eu digo sempre, a leitura do Evangelho, a leitura do texto sagrado tem que ser uma leitura existencial. Você tem que imergir no texto, pensar, não como quem está aqui no século 21, confortável no ar-condicionado, mas como estava ali em Samaria, quem era leproso.
se fosse comigo e com você, você daria pulos de alegria. Eu imagino que a alegria tomou o coração daqueles homens e eles foram em passo acelerado na direção do sacerdote, porque entenderam: é a minha libertação, eu vou voltar à vida, eu vou poder entrar na cidade, eu vou rever a minha família. Mas um, quando tomado de alegria, percebeu a grandeza daquilo, disse: não, quem foi que fez isso por mim? E voltou para o rabi, para o mestre, e deu glórias a Deus. Só um reconheceu que o milagre era muito pouco diante daquele que fez o milagre. Só um reconheceu que o milagre era só um canal, um meio que apontava para o Messias, para o Deus encarnado. Só um reconheceu que não estava diante de mais um rabi como tantos outros que havia ali, mais um rabino como havia naqueles dias muitos. Um reconheceu: aquele rabino, aquele rabi é o Messias, e se prostrou em ato de adoração. E quando ele faz isso, ele está reconhecendo que está diante de um Deus. Aquele povo não se prostrava diante de anjos, não se prostrava diante de nenhum outro ser, se não fosse a representação de Yahvé. Lembrem que o samaritano ainda tinha um resquício de judaísmo. Aqui, meus irmãos, dentre tantas fés que nós podemos ver, nós vemos que há dois tipos de fés que são muito comuns e que nós precisamos entender muito bem. Que fé é essa? Até onde ela leva? E qual a resposta a cada um desses tipos de fé? A primeira fé que nós vemos aqui é a chamada fé para milagres. É o tipo de fé que se refere à capacidade de acreditar que algo improvável pode acontecer. Fé para milagres. Uma fé que acredita que Deus ou qualquer outra força superior pode intervir nas ações naturais. É a fé sobrenatural. É aquela que leva a realizações que eram impossíveis se fossem ações meramente subordinadas às leis naturais, físicas, químicas e biológicas. É a fé para milagres. Deus, ou qualquer outra coisa que eu chame de Deus, ou qualquer outra coisa que tenha força maior que os homens, ou qualquer outra coisa que transcende a nossa existência, pode realizar ações sobrenaturais. Essa é a chamada fé para milagres. O resultado dessa fé é muitas vezes a obtenção daquilo que se deseja. Você creu e recebeu. A resposta a esse tipo de fé é uma sensação de bem-estar temporal, terreno, para este mundo. Esse tipo de ação que é movido por esse tipo de fé não é uma reação, uma ação apenas divina. Você vai lembrar que todos os magos de Faraó realizaram os milagres que Moisés também realizava em nome de Deus. Todos. Você vai lembrar que o livro de Apocalipse fala que nos últimos dias muitos homens se levantarão fazendo sinais. Você vai lembrar que o próprio Jesus diz que naquele dia final, alguns vão dizer a ele: mas Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. E o Senhor não vai negar que os milagres foram feitos, mas o Senhor vai negar que os conhecia, portanto não fez em nome de Deus. É essa fé, essa disposição para acreditar que coisas fora do normal, extraordinárias, sobrenaturais podem acontecer. O que é que ela gera? Muitas vezes resposta que me traz um bem-estar, um conforto. Os seus resultados são temporais. Todos os 10 leprosos manifestaram este tipo de fé. Todos eles voltaram na direção do sacerdote e creram que poderiam ser curados. E todos os 10 foram curados. Todos eles, quando
quando viram Jesus e sabiam da sua fama, acreditavam que aquele rabi tinha algo diferente e buscaram algo diferente nele. E todos os 10 obtiveram a resposta às suas necessidades. Eles experimentaram respostas às suas urgências. Eles solucionaram os seus problemas imediatos. Eles solucionaram os seus problemas temporais, mas não obtiveram vida eterna. Não solucionaram o maior problema da existência humana, que é o sentido eterno da vida. 9 foram curados, 10 foram curados, 9 foram cumprir os seus ritos religiosos, mas só um reconheceu que estava diante de Deus. E aí aparece uma outra fé, um outro conceito de fé. É a chamada fé salvífica, a fé para a salvação. É a fé que leva, não o indivíduo a crer que ações sobrenaturais podem acontecer, mas é a fé que leva o indivíduo a reconhecer o seu estado de miséria, de pecado, e a confiar em Jesus e somente em Jesus como provisão divina para a sua solução eterna, solução do seu problema eterno. A fé salvífica é a fé que faz com que o homem acredite que toda a justificação necessária para ele não vem dos méritos próprios, não vem da sua religiosidade, não vem da sua capacidade de fazer coisas boas, mas vem única e exclusivamente de Jesus Cristo, mediador entre Deus e o homem. É a fé salvífica que leva o homem a dizer: glória a Deus, toda a glória somente a Ele. Só Ele é o Criador de todas as coisas, e nele, só nele, há a solução para o grande problema da humanidade. O grande problema do homem não são as guerras, não é a fome, não são as pandemias, as pestes, as doenças. O grande problema do homem não é a questão ambiental, não é um conflito político. O grande problema do homem é o vazio que todos nós temos no nosso coração, que não vai ser preenchido por nenhum outro anseio, nenhuma resposta imediata. O vazio no coração da humanidade tem um espaço onde só cabe uma solução: Jesus Cristo, Filho de Deus. E é esse que dá sentido ao homem. Só o samaritano conseguiu manifestar por meio da fé salvífica, que é dom do próprio Deus, que estava diante de Deus. Ele também experimentou a solução para os seus problemas imediatos, temporais, terrenos, mas só ele experimentou a solução para o seu problema eterno. Depois de ser curado, Jesus disse: cadê os outros? Não estão aqui. Pois eu te digo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ali ele percebeu que o grande problema dele não era a lepra. O grande problema dele era estar longe de Deus, era não ter sentido em outra coisa na vida. O samaritano não teve apenas a pele limpa, o samaritano teve a alma purificada. Não é muito difícil entender isso, meus irmãos. Nós sabemos que toda dor tem o seu tamanho. Alguém já disse que a minha unha encravada dói mais do que o teu câncer, porque ninguém pode dar tamanho para a minha dor. Eu já acho muito difícil quando eu chego numa urgência e o enfermeiro pergunta assim: de 0 a 10, qual nota você dá para a sua dor? Já me perguntaram isso algumas vezes, umas 2 enxaquecas. Eu disse para a enfermeira: moça, não é grosseria o que eu vou dizer não, mas eu não consigo nem abrir o olho. Para eu sair de casa por causa da dor de cabeça, que nota a senhora acha que eu devo dar aqui para essa dor de cabeça? Deve ser 10, né? 11. A dor física é terrível. Nós homens sabemos, né? Só o homem sabe o quanto uma gripe
se aproxima das dores de parto. Só o homem sabe. Há tantas enfermidades. Nós oramos hoje mesmo por irmãs nossas que têm lutado há anos contra problemas tão difíceis. E nós não desprezamos a dor física, nós não desprezamos a dor causada pelas guerras, nós não desprezamos a dor causada pela fome. Mas, meu irmão, a maior dor que um homem pode sentir é a dor de viver longe de Deus, de viver a eternidade afastada da mais plena e profunda comunhão. Só próximo de Deus é que um ser humano se conhece em sua total plenitude. Imagina viver esta vida longe de Deus. É isso que explica o fato de termos tanta gente, e nós conhecemos gente que sofre, labuta contra enfermidades físicas, mas tem um coração em Deus, e elas passam pela luta com tanta esperança. Ao mesmo tempo que explica gente tão saudável, mas que vive tão vazia. O dinheiro, a saúde, nada consegue aplacar aquela dor. O que explica isso? A grande dor do homem, a grande lepra da humanidade é na alma, não na pele. Só um teve a sua alma purificada. Só o samaritano. Ter a pele limpa permitia a que todos aqueles 10 leprosos voltassem a entrar na cidade. Mas só o que agradeceu teve a permissão de entrar no reino dos céus. Só o que voltou para agradecer. Meus irmãos, eu quero encerrar trazendo algumas lições para nós aqui. Breves lições. A primeira delas é que, do ponto de vista espiritual, toda a humanidade é leprosa. Todo ser humano já nasce com essa marca de condenação. A impureza do pecado obrigou o homem a viver fora do Éden. Assim como a impureza da lepra obrigou aqueles homens a viverem fora da cidade. A grande impureza, a grande doença da humanidade é o pecado. E você e eu não estamos livres dessa lepra. Então precisamos cuidar, saber que para esta lepra só existe um tratamento. Esse tratamento é Jesus Cristo. Segunda lição é que no meio dos nossos sofrimentos, a nossa fé é provada em termos de resultados e respostas. Fé é muito bonita no conceito. É a certeza das coisas que se desejam, a convicção dos fatos que se esperam. Bonito, muito bonito. Mas a sua fé e a minha fé só é provada na hora que o calo aperta, na hora da dificuldade, na hora da dor. E é ali que ela precisa ser aprovada. A terceira lição é que a mera religiosidade pode nos afastar da verdadeira essência da fé salvífica. A religiosidade, a religião é um grande engano se não for voltada para a fonte de verdadeira fé salvífica, que é Deus. Aqueles homens foram curados, voltaram, cumpriram todo o ritual, mas não obtiveram do Senhor: tome posse do reino, seus pecados estão perdoados. Eram religiosos. E nós muitas vezes nos enganamos com a nossa religiosidade, com o cumprimento dos nossos ritos, com o seguimento das nossas liturgias, com o apego exacerbado aos nossos dogmas, esquecendo que a religião só tem sentido quando ela se expressa em amor, esquecendo que a religião só tem sentido quando ela cumpre, como disse Jesus, o grande mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A ponto de muitos religiosos dizerem a Jesus: mas em teu nome eu fiz milagre. Jesus dizia: eu nunca vos conheci. E para outros que não fizeram milagres, Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está
está preparado desde a fundação do mundo, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando estava preso me visitaste, quando estava nu me vestiste. E aqueles homens simples dirão: mas Senhor, quando foi que fizemos isso para o Senhor? O Senhor vai dizer: quando vocês fizeram tudo isso para um desses meus pequeninos. O Senhor não falou em milagres, o Senhor não falou em dogmas, o Senhor não falou em ritos. O Senhor diz: quando vocês encarnaram Jesus Cristo para o próximo. A mera religiosidade pode nos afastar da verdadeira essência da fé salvífica, que é Jesus Cristo. A quarta verdade: independentemente da forma como expressamos os nossos anseios mais profundos, o mais importante é em quem depositamos os nossos anseios mais profundos. A quem expressa o seu anseio mais profundo, como aqueles 10 leprosos, gritando desesperados: tem compaixão de nós, Jesus. A quem seja mais contido. A forma não importa. Não quer impor o seu jeito de ser na expressão de fé do outro. O que importa é onde você deposita a sua fé, em quem você deposita a sua fé, quem é o alvo da sua fé. Jesus Cristo é o alvo da fé, e a forma é indiferente. E por fim, o destino final da fé não pode ser coisas temporais, mas a eternidade. O alvo final do nosso anseio deve ser a glória de Deus. A nossa fé pode até nos dar algum tipo de resultado terreno, mas se você olhar para o resultado terreno como um fim em si mesmo, você tem muita fé em milagre e pouca fé salvífica. Você não entendeu o significado do milagre, que é simplesmente apontar para a glória de Deus. Não importa o que a tua fé te entregue hoje, o que importa é para onde ela está te levando eternamente. O alvo mais profundo e o anseio mais íntimo do coração do homem deve ser a glória de Deus. Meu querido irmão, eu quero encerrar esse momento perguntando a você: até onde a tua fé tem te levado? Até onde a tua fé tem te levado? Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, que é o momento em que nós, por esse santo sacramento, rememoramos a grande cura da humanidade, eu quero convidar você a declarar a sua fé. Nós declaramos a nossa fé por intermédio do nosso credo, o credo apostólico. Você vai poder acompanhar, o credo que está sendo projetado aí. Então vamos todos juntos declarar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo,